A gente vai falar agora sobre o assunto do luto, da dor, do sofrimento. Não tem ninguém que não tenha passado por esse momento de perda. Eu mesmo ainda tenho muita, mas muita saudade da minha mãe. Tem apenas 10 meses que minha mãe faleceu. 10 meses e ainda é um momento ainda de grande sofrimento, de grande tristeza. E a gente precisa saber acolher esse momento do luto, acolher essa dor, esse sofrimento, para que a gente também possa superá-lo. Dá uma olhada nesse VT e depois a gente vai conversar mais sobre esse assunto. O luto, tão associado com a ideia de morte, ainda é considerado um assunto tabu em nossa sociedade. Torna-se ainda mais aparente no momento atual, pois como nunca somos bombardeados por informações, notícias, imagens e gráficos que apontam sobre a morte. O luto é uma experiência natural, assim como o processo de cura de um ferimento. Mas, por vezes, problemas podem acontecer nesse processo, e o que era para ser saudável e natural se torna complicado e ainda mais doloroso. É comum a variação no humor e sentimentos confusos. A presença de tristeza, com ou sem lágrimas. É imediatamente reconhecida, mas claro, há também muita revolta, que geralmente vem logo após a tristeza. A raiva é uma emoção complexa. Durante o luto, podemos sentir um misto de frustração e ansiedade por não conseguir evitar a perda. A sensação de que não seremos capazes de viver sem a pessoa faz com que muitas vezes culpamos todo mundo pelo ocorrido para buscar uma sensação de melhora, mas nada altera o resultado, então a culpa recai sobre nós mesmos. Como superar a dor do luto? Começa agora o nosso Papo Reto. Olha, é um assunto muito interessante, a gente deveria conversar mais, acho que a gente não deveria conversar sobre isso somente nessas datas como nós celebramos hoje, o Dia dos Finados, mas deveríamos voltar sempre a esse assunto e ser um assunto recorrente até nas nossas famílias, nas nossas casas. Mas eu já tenho uma alegria muito grande de poder receber a Cristiane Assunção, ela é psicóloga clínica e especialista em luto. Olha que beleza, né? Olha que presente que nós temos, saber que alguém dedicou a sua vida para confortar e para curar as feridas do outro. É interessante que a doutora Cristiane, ela passa justamente a trabalhar depois dela ter vivido de uma forma muito, muito intensa e depois de uma forma muito traumática até a notícia da perda da irmã, né? Eu converso agora com a doutora Cristiane Assunção. Muito obrigado de estar aqui com a gente hoje, muito obrigado nesse dia que a gente está falando sobre finados, dia de finados, mas muito obrigado de expor do seu tempo, eu fico muito feliz, quero conversar e quero perguntar muita coisa para a senhora. Seja bem-vinda, doutora. Olá, padre, obrigada. Obrigada por me receber nesse espaço tão acolhedor. Obrigado. Doutora Cristiane, é importante a gente começar a falar. O luto ainda é algo que a gente não conversa, que é um tabu. Falar sobre morte ainda é um tabu muito grande? Não deveria, né? Como está ali no vídeo, não deveria ser um tabu, mas infelizmente as pessoas têm essa dificuldade de poder expressar os seus sentimentos, de falar da sua dor, de falar algo que é tão sagrado, né? Que é a perda de um ente querido, que é a perda de uma pessoa próxima, mas as pessoas têm receio, têm medo, né? E muitas vezes, padre, o próprio enlutado não valida a expressão da sua dor. O senhor comentou ali no vídeo o lamento pela perda da sua mãe, mencionou 10 meses. Sim. Tem pacientes que comentam sobre a perda de um familiar e quando ele descreve essa perda tem 10 anos, tem 5 anos, enfim, muitos anos. E quando menciona isso, quando eu escuto isso, a impressão que dá é que a morte ocorreu ontem, assim, num período muito curto, porque é algo que fica muito intenso para as pessoas. Então, não deveria ser tabu, as pessoas deveriam ser acolhidas na sua dor e elas não são, né? Então, por exemplo, porque é padre, não sofre, porque eu sou psicóloga, trabalhei, eu não sofro. Eu
passei por uma outra experiência de perda nesse momento da pandemia da minha avó e eu ouvi de uma paciente, tive que cancelar os horários e mencionei o motivo. E eu lembro que uma paciente comentou assim, mas você é forte, você vai saber lidar com isso. Verdade, é verdade. Então é muito engraçado, então não tem... Onde está escrito isso, né? Nós somos humanos como todas as pessoas, com a diferença que cada um segue com uma profissão, com um trabalho específico. Doutor, há diferentes formas de reagir diante da morte, diante das perdas? Sim, a gente reage de maneira diferente, porque nós somos diferentes, né? A forma como a minha história, os meus recursos internos que eu tenho é diferente do seu, é diferente de quem está nos assistindo. Então, quando nós perdemos alguém, então é a nossa identidade, né? Por isso que nós temos aquela digital, cada um tem uma. E no processo do luto, as pessoas vivenciam de maneira diferente, porque elas são diferentes. Então, uma criança vai enfrentar o luto de uma maneira diferente que um adulto, um idoso vivencia o luto de outra forma. E os adultos acreditam, né? Numa situação de perda, acabam algumas vezes isolando a criança para poupar do sofrimento, isolando esse idoso. Porque ele não entende, né? A criança não entende. Ele é muito velhinho, ou às vezes uma situação de Alzheimer, não precisa nem contar. Então, nega a possibilidade dessas pessoas poderem se despedir do seu ente querido. E o quanto que isso é fundamental no processo de luto, né? Essa despedida. O adolescente, a criança, ela pode ocorrer, né? A queda no rendimento escolar. Um casal que perde um filho impacta muitas vezes na relação conjugal. Né? Principalmente quando a mãe perde um filho, que o olhar é voltado só para a mãe, né? Claro, de forma alguma que eu acredito. Sim, eu acredito que uma mãe, quando perde um filho, é um sofrimento muito intenso, mas outras pessoas também são impactadas por essa dor. Então, as pessoas vivenciam de maneira diferente, e as reações, como estava ali no vídeo, também são diferentes, né? Então, nós não podemos julgar a manifestação e a forma de cada um vivenciar isso. A senhora tocou num assunto muito, muito sério, que é sobre a negação do luto. A gente às vezes vê as pessoas querendo poupar, até por caridade, por amor até, não vamos deixar tal pessoa saber, não vamos deixar tal pessoa viver, entuxa de remédio, às vezes, de algum acalmante a pessoa. Isso nega a pessoa a possibilidade de passar pela dor. Não é bom isso, né, doutora? Não, e o que ocorre, né, numa situação, trazendo alguns exemplos, né, padre? Quando a pessoa está num processo de depressão ou numa ideação suicida, né, tem locais que acolhem e vão medicar. Então, no processo do luto, muitas vezes, por falta de informação, não é nem por maldade, né? E a pessoa, ela quer de alguma forma aliviar a dor, quem tem acesso, as pessoas acabam medicando. Então, é bem importante todas as pessoas entenderem que medicar nem sempre é a solução. Sim. A gente não consegue amenizar essa dor, a nossa dor com medicamento. Isso. Claro que tem situações, né, num processo de uma pessoa que já tem um diagnóstico de depressão ou algo sério, aí é necessário. Mas a gente só vai conseguir lidar com o sofrimento enfrentando ele. Isso, né? E não é negando. Claro que os primeiros momentos da perda é muito intenso. E a perda de alguém, o luto, padre, ele é a maior crise que nós podemos vivenciar, né? É perder alguém. Sim. Principalmente diante da circunstância da morte. Então, será que foi uma causa natural? Estava num processo já de adoecimento, as pessoas vivenciando um luto antecipatório quando tem, né, o diagnóstico de uma doença crônica? Ou será que essa pessoa teve uma morte repentina, né, como um acidente, ou um ataque cardíaco, um AVC, homicídio ou suicídio? Então, todos esses elementos fazem sofrer ainda mais. Então, ele causa mais impacto. Então, quem que era essa pessoa? Era um filho, era um familiar, ou era uma pessoa distante? E às vezes as pessoas também questionam o seguinte, né? Então, por exemplo, morreu o meu avô.
por exemplo. E aí quem está ao redor não valida isso, porque tem a ideia que, nossa, era já velhinho, já viveu tudo o que tinha para viver. Só que a gente não sabe se aquele avô foi quem teve uma figura paterna, foi que ele tinha um vínculo muito significativo. Então não pode ter julgamentos. Então nós não sabemos. Eu também, enquanto especialista, eu não sei, eu não posso ter a ideia de que sei tudo. Não, o paciente vai me trazer as informações, eu vou acolhendo e entendendo qual é a história daquela pessoa. Muito interessante. Doutor, tá muito importante a nossa história, a nossa conversa. E eu vou perguntar depois, eu vou falar com o Paulinho primeiro, mas eu quero perguntar, porque geralmente as pessoas hoje negam também ficar triste. É normal no luto você ficar triste, você vive uma tristeza real. Gente, a gente está conversando, uma conversa muito gostosa aqui com a doutora Cristiana Assunção. Ela é psicóloga clínica e ela é especialista em luto. A gente está conversando, mais uma vez quero agradecer, muito obrigado, viu, doutora Cristiana? Eu perguntava para a senhora sobre a questão da dor, do sofrimento, da tristeza. Às vezes as pessoas querem também não só negar o luto, mas negar também a tristeza. Ah, você não pode ficar assim, você não pode ficar triste. Não, a pessoa tem o direito de ficar triste passando por esse momento, não é verdade? Não só pode, como deve vivenciar o seu luto. E isso os pacientes trazem, né, na minha prática clínica, padre, isso é muito avassalador. Sim. A pessoa em um processo de luto, ela ouvir, não chore, porque as pessoas, elas estão na maior boa intenção, sim, de ajudar, porque amam essa pessoa, sim, porque conhecem essa pessoa. Então, qual é o discurso muito comum de apoio que não deveria? Não chore, seja forte. Se você ficar chorando, ele não vai descansar, dependendo da religião de cada um. E isso é um impacto muito profundo. E as pessoas têm aí, então assim, aí fica aquele silêncio em não comentar. Será que eu posso falar da pessoa? Pode, né? Não vai ocorrer nada, você não vai morrer de falar o nome da pessoa. E às vezes essa negligência vem muitas vezes pelos próprios familiares. Você tem que melhorar, você não pode ficar assim, a tua vida tem que seguir. Sim, as pessoas precisam seguir, mas se não vivenciar esse processo do luto, pode desenvolver um luto complicado. Então, o que é saudável? Claro que tem pessoas, dependendo dos recursos que tem, porque nem todas as pessoas necessitam e me procuram para um processo, né, de trabalho do luto. Algumas pessoas, elas enfrentam uma perda, claro que vai ser muito intenso esse sofrimento por um período, quando ela se depara com uma foto, com alguma lembrança, ou tem uma determinada comida, ou você ouve uma música e lembra. Então são situações que fazem lembrar da pessoa e a pessoa sofre. Né? Então, mas existe uma parcela da população ali de 10 a 25% dessas pessoas, elas vão desenvolver um luto complicado. Então, e várias são as situações. Então, será, por exemplo, né? Será que uma mulher estava grávida e o marido faleceu? Então, às vezes ocorre dela inibir esse luto por conta de dar conta para cuidar dessa criança. Então, várias são as situações, mas não é não chorar, né? Não é evitar. A gente só consegue lidar, claro, né? Dependendo de cada pessoa, mas é vivenciando esse processo. Ir de encontro com a sua dor, com os seus sentimentos, chorar. Porque as pessoas até no consultório, quando elas chegam no primeiro momento, elas se seguram para não chorar. E a regra aqui é clara, pode chorar. Podem expressar, porque tudo que implode, uma hora explode. É verdade. Então, se ela não se permitir, isso pode vir a ocorrer, né, um adoecimento. Adoecimento físico, porque daí a pessoa fica guardando tantas coisas, e o psicólogo é o último que elas vão, né? Elas ficam mal, vão ao médico, vão em tudo que é lugar. É verdade. E aí o psicólogo, elas vêm como um último recurso. Doutora, o tempo do luto, existe um tempo determinado? Existe mais ou menos um tempo que o estudo diz, ó, esse tempo é saudável, de repente se ele começa a estender muito, ele pode nos prejudicar. Existe um tempo para o luto?
Você sabe que eu li um texto de uma autora e ela comenta assim, né? O amor acaba, né, para a gente entender, o luto acaba, mas será que o amor acaba? Então, claro que o primeiro, né? A teoria nos diz assim que o primeiro ano é o mais impactante. Sim. Por quê? Porque são as primeiras datas comemorativas sem a presença do seu ente querido. Sim, sim, sim. Então agora, né, nós nos aproximando agora do Natal, das festividades de fim de ano, que vocês estavam ali mostrando, muito lindo, né, todas as questões ali natalinas. E é uma data muito difícil, porque aquela pessoa estará ausente, né, na mesa, na reunião com a família, no ano novo, aniversário, enfim. Então é essa data, mas não tem uma regra, é 1 ano, 2 anos, nossa, mas você está 3 anos e está assim ainda. O que nós precisamos avaliar? E quem está ouvindo prestar atenção no quê? Né? O quanto que a funcionalidade da vida, como que está? A pessoa parou a sua vida, não consegue trabalhar, se mantém muito isolada, se mantém muito distraída, né? Muita ansiedade, muita tristeza. Né? Como que está com relação aos pertences? Aquele quarto se mantém intacto ainda? Então são vários elementos que precisam ser avaliados, né? Mas a gente não pode colocar um tempo, né? Não tem um tempo cronológico para o fim da dor. Mas a gente pode dizer que é quando, com o tempo, essa dor, o sofrimento intenso, ele vai diminuindo, né? Ele vai ganhando uma outra forma. Doutora, como última pergunta, eu sei que eu já estou abusando do tempo da senhora, mas como que as pessoas que estão vivenciando esse tempo, que estão passando por esse luto, como é que elas devem lidar com esses sentimentos? A senhora já falou, mas algumas regrinhas básicas para que a gente possa lidar com esse sentimento. É não negar. Né? Não negar o que está vivenciando, poder se permitir. E as pessoas, os enlutados, eles se questionam muito no sentido de não se permitir ser feliz novamente. Eles acreditam que é um desrespeito. Imagina, por exemplo, uma mulher, né, um esposo, uma esposa, enfim, um cônjuge que acaba morrendo, outra pessoa, um filho. Como que eu vou ser feliz novamente? Como que eu vou me organizar, fazer algum projeto, sendo que o fulano morreu? Se eu fizer isso, se eu sorrir, se eu for numa festa, né, significa que eu não amava ele tanto assim. E a ideia não é essa. A ideia é você poder encontrar um lugar, né, você poder reconstruir a tua vida. E falar do luto não é apenas uma situação, não é mórbido, não são só coisas ruins e negativas. Falar do luto é também falar do amor. Qual que é o amor que você tem por essa pessoa? Como que quais são as lembranças que você quer manter dela? Né? Quais são os teus projetos? O que você pode seguir na tua vida fazendo, colocando ela num lugar especial, mas não deixando de viver a sua vida. Então, isso que é muito importante. Verdade. Olha, doutora, muito obrigado e quero agradecer muito a senhora, mas muito mesmo. Olha, gente, eu conversei com a doutora Cristiane Assunção, ela é psicóloga clínica, é especialista em luto, e eu vou dar os contatos da senhora para as pessoas seguirem nas redes sociais. Sigam nas redes sociais, olha que interessante, @Cristiane Assunção, né, sem o tio e o cedilha, _luto, é isso mesmo, né? Cristiane Assunção, _luto, nas redes sociais. Pode entrar em contato, 0 operadora 41, isso é Curitiba? Curitiba, né? Curitiba, 0 operadora 41, 99155 7736. Pode entrar em contato, né, doutora? Pode entrar, né? Pode entrar em contato e lá pelas redes sociais, no Instagram especificamente, tem um link, padre, que vai direto para um e-book. Então, se você quiser mais informações sobre o luto, tem 2 e-books que vocês podem acessar e fazer download. São 2 livros que vai contribuir muito. Muito bom. São 2 livros seus, não são? 2 e-books, exatamente. Como é o nome deles? Como é o nome? Um é como lidar com o luto e o outro é como ajudar alguém a lidar com a dor da perda. Beleza, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E o site é cristianeassunção.com.br. Muito obrigado, obrigado mesmo. Como foi valiosa toda essa contribuição. Muito obrigado, viu? Tá bom? Olha, até, olha. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
É importante a gente lembrar o seguinte: por que nós celebramos um dia hoje que a gente lembra daqueles que não estão mais junto de nós? Porque nós temos certeza absoluta da vida eterna. Se nós não acreditássemos na vida eterna e se Jesus não tivesse ressuscitado e tivesse nos dado a certeza dessa vida, nós nem teríamos um dia de finados. Porque nós teria tudo acabado e pronto. Mas porque nós acreditamos e porque nós temos certeza da vida eterna, é que nós honramos os nossos falecidos. Temos o costume de ir ao cemitério, né? Por que nós vamos ao cemitério? Não porque a pessoa esteja lá, mas para fazer memória. São os restos mortais que estão ali. Ali nós rezamos e ali nós também contemplamos o mais importante, sobre a nossa finitude. Ir ao cemitério é mais para pensar sobre a nossa vida, a nossa finitude, a nossa limitação e saber que um dia nós estaremos ali e nós estaremos em Deus. Olha que coisa linda, saber que há um momento mais feliz na nossa vida e esse momento é estar em Deus, é estar em Deus. E eu queria dizer outra coisa para você. Hoje a igreja, a CNBB nos pediu que hoje a gente evite ir ao cemitério por causa da aglomeração. Então as missas estão sendo a maior parte pela internet, você pode acompanhar a missa com a gente aqui na Rede Vida, mas ir ao cemitério a gente precisa ter um pouco de precaução nesse ano por causa da pandemia. E olha que interessante, a igreja aqui no Brasil falou: faça o seguinte, plante uma árvore e você plante uma árvore em memória dessa pessoa que você ama tanto. Por que a árvore? Porque nós vamos ajudar o planeta e ao mesmo tempo nós vamos cuidar dessa nossa saudade. Então, a indicação da igreja é que você plante a árvore, tire uma foto e poste nas redes sociais com a hashtag Cuidar da Saudade. Cuidar da Saudade. Hashtag Cuidar da Saudade. Tá bom? Então, gente, é isso aí. Tenha certeza de um Deus maravilhoso que não nos fez para a morte, mas fez para a vida, para que a gente viva.